Meus irmãos, gostaria de convidá-los para a leitura de Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. A palavra do Senhor nos diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós estamos iniciando, meus irmãos, nesta manhã, uma breve série sobre a Igreja de Jesus e sua natureza. E existem 4 palavras que descrevem bem a natureza da Igreja de Jesus. Ela é una, ela é santa, ela é católica ou universal e ela é apostólica. Nessa manhã especificamente, nós vamos olhar o primeiro elemento dessa natureza, que é a unidade da igreja. Vamos pensar sobre a natureza una da igreja. De certo modo, talvez esteja passando pela sua cabeça como é que nós podemos falar de unidade da igreja quando nós olhamos à nossa volta e o que nós vemos no contexto, inclusive, da fé, é a própria fragmentação do movimento cristão ao longo dos séculos, não é verdade? Hoje nós temos, e não apenas hoje, porque isso não é uma novidade, nós temos muitos movimentos dentro da fé cristã. Nós temos, numa perspectiva católica, a Igreja de Roma. Nós temos os patriarcados da Igreja Ortodoxa, num total de 7 patriarcados, que não estão ligados a Roma. Nós temos inúmeras denominações evangélicas, e dentro das denominações evangélicas nós temos também fragmentação. Isso pode ser visto entre batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais, Assembleia de Deus. Há fragmentações dentro do movimento cristão, e é muito natural que nós questionemos como é que nós podemos falar de unidade quando o próprio movimento cristão é altamente fragmentado. Há separatismo. Para você ter uma ideia, não se assuste, mas isso é estatístico, só entre os batistas existem mais de 5.000 denominações diferentes no mundo. Você consegue conceber isso? Só aqui no Brasil você tem os chamados regulares, a Convenção Batista Brasileira, a Convenção Nacional, os batistas do 7º dia, sim, que guardam sábado. Movimentos que existem dentro do Brasil. Tão fragmentado. Como é que a gente pode falar de unidade, não é? Como é que a gente pode falar de unidade da igreja se o movimento é tão fragmentado? Fato é, meus irmãos, que essa constatação levou muitos desses movimentos a tentar empreender esforços para estabelecer uma unidade na igreja. No século XX, por exemplo, nós temos 2 grandes movimentos para isso. O primeiro movimento, realizado em 1948 pelo Conselho Mundial de Igrejas, que foi fundado para tentar estabelecer, dentro do movimento
cristão evangélico, uma unidade, algo muito próximo de um ecumenismo. Alguns anos depois, o Papa Paulo VI, através do decreto Reintegração da Unidade, isso em 1964, 21 de novembro de 1964, estabeleceu um decreto chamando os cristãos à unidade, mas com um detalhe: uma unidade pautada no modelo católico romano. De qualquer modo, são esforços que se fazem para manter a unidade da igreja. E aí nós precisamos lidar com esse paradoxo. A igreja é una, mas é fragmentada. Ela é una, mas ela é ou está separada, pelo menos em termos de movimentos. Mas esse princípio, meus irmãos, não é um princípio novo, não é um princípio dos séculos posteriores ao primeiro século. No primeiro século, nos dias do cristianismo primitivo, nós já encontramos fragmentação dentro do movimento cristão. Eu não vou muito longe. Se você está habituado com as Escrituras, você vai lembrar das palavras de Paulo aos Coríntios. Ali havia um grupo bastante separado, bastante dividido, faccioso, em que uns se autodenominavam de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo e outros de Cristo. Lembram-se disso? Ou seja, nos dias do cristianismo primitivo já havia fragmentação dentro do movimento cristão, especificamente em Corinto. Portanto, esse tema não é uma novidade para nós. É um tema antigo, com o qual nós precisamos lidar. Esse texto que nós lemos, meus irmãos, de Efésios capítulo 4, foi escrito num tempo em que o apóstolo Paulo estava preso, isso por volta do ano 60. Ele está encarcerado em Roma, ele está preso ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Paulo está em cadeias, numa masmorra, atados pelos pés com correntes pesadas, dificultando a sua locomoção, ferindo-lhe as pernas. E ele está ali por causa do Evangelho, ele está ali por causa de Deus, ele está ali por causa do testemunho de Jesus. E Paulo, nessa prisão, escreve pelo menos 4 cartas. Uma delas é a carta aos Efésios, que é uma carta que vai tratar da formação do povo de Deus, da formação da igreja, de uma nova sociedade, em um contexto novo, que é o contexto do reino de Deus. O tema principal da carta aos Efésios não é outro senão a igreja de Jesus e a sua formação. E esta carta, meus irmãos, como todo escrito de Paulo, isso fica muito evidente, se divide em 2 partes. Uma primeira parte, ela é altamente doutrinária, ela é, por assim dizer, teórica. Paulo vai falar sobre grandes verdades da fé cristã. Paulo vai abordar temas ligados à fé da igreja, as insondáveis riquezas de Cristo, a redenção que há em Jesus Cristo. E na sua segunda parte, Paulo vai falar, a partir de exortações práticas, o modo como a igreja deveria viver. A primeira parte, capítulos 1 a 3. A segunda parte, capítulos de 4 a 6. Então, se você percebeu, o texto que nós acabamos de ler abre a nova seção da carta de Paulo aos Efésios. Uma seção que está preocupada em tratar de elementos práticos da vida, do cotidiano da igreja. É bem interessante que a primeira parte, capítulos de 1 a 3, os verbos estão predominantemente no indicativo. Paulo faz uma defesa da verdade e está no modo indicativo. Já a segunda parte, de 4 a 6, está predominantemente no imperativo, porque são ordens que Paulo dá à igreja sobre como a igreja deveria proceder. E a passagem lida nos ensina, meus irmãos, que Deus chamou a igreja à unidade, mediante a verdade do Evangelho. Deus chamou a igreja à unidade. Esse é o ensino do texto lido. E isso se dá
mediante o Evangelho. Mas isso também não é novo. E se você está habituado com as Escrituras, há de se lembrar do capítulo 17 de João, quando ele ora pela unidade da igreja. Jesus orou pela unidade da igreja e Deus chamou a igreja a essa unidade. Na passagem lida, há 4 destaques que eu quero fazer. 4 breves destaques que eu quero fazer, e se você puder acompanhar com a sua Bíblia aberta, melhor. O primeiro destaque que eu quero fazer é que a verdade, meus queridos irmãos, ouçam isso, a verdade é o fundamento da unidade da igreja. A verdade é o fundamento da unidade da igreja. Aqui eu preciso corrigir um problema do tradutor. O problema do tradutor da NVI, que é a versão que nós utilizamos para culto público. O tradutor da NVI simplesmente desapareceu com uma expressão que é fundamental para aquilo que eu estou dizendo agora, que é a palavra pois ou portanto. Veja que na nossa passagem não está assim. O texto diz, ou deveria dizer, como prisioneiro no Senhor, portanto, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Só que esse pois ou portanto não está na NVI. Um equívoco cometido pelo tradutor. Por que um equívoco? Portanto ou pois tem um papel conclusivo. Embora Paulo abra uma nova seção, esse pois ou portanto, que não está presente na NVI, mas que é fundamental, faz alusão ao que Paulo ensinou anteriormente. O versículo 1 seria então uma conclusão daquilo que Paulo ensinou nos capítulos de 1 a 3. E como eu já disse, é um bloco altamente doutrinário. É um bloco teórico que vai falar das verdades da fé cristã. Se Paulo, portanto, está concluindo isso no versículo 1 do capítulo 4, a verdade é o fundamento dessa unidade. Tudo o que Paulo ensinou nos capítulos de 1 a 3 é o fundamento desta unidade. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque eu temo que nós precisemos reajustar a nossa maneira de ver a unidade. Porque predominantemente, e ouça com atenção, para que você não diga algo que eu não disse, predominantemente, o fundamento estabelecido pela sociedade de um modo geral e até pela igreja para a questão da unidade é o amor. É em nome do amor. Mas para Paulo não é em nome do amor, é em nome da verdade. Sabe por quê? No contexto do pensamento judaico, e Paulo é um judeu, aqui na igreja de Éfeso há muitos judeus, tanto que ele precisa falar da unidade exatamente por quê? Porque existia um problema entre judeus e gentios naquela igreja. Eles estavam aprendendo a como conviver. Os judeus nunca conviveram religiosamente com nenhum outro grupo. Eles estão aprendendo a conviver agora. Por isso que Paulo tem que dizer que a parede de separação que havia entre judeus e gentios foi simplesmente jogada ao chão, foi demolida. Por que Paulo diz isso na carta aos Efésios? Porque ali é um problema. E Paulo vai mostrar que a solução daquilo ali não era o amor. Por quê? O amor, por si só, ele é solto. O amor, por si só, ele é estabelecido a partir das perspectivas pessoais que as pessoas têm. Mas quando se estabelece o parâmetro da verdade, a verdade passa a ser a moldura, inclusive, para o amor. Então não é um amor solto, é um amor que está subordinado à verdade, que se subordina à verdade. Então, do ponto de vista bíblico, o que vem primeiro não é um amor, mas a verdade. Bom, pregador, você pode provar isso? Posso. Como é que você prova que ama Jesus? Dizendo: Jesus, eu te amo? Não. O próprio Jesus disse assim:
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que guarda os mandamentos, que guarda a verdade, é o que ama. Porque se não guardar a verdade, não é amor. Não é amor. Então o amor se subordina à verdade. E meus irmãos, numa sociedade em que tudo é em nome do amor, nós precisamos reajustar a nossa maneira de ver as coisas e subordinar o amor à verdade. É a verdade que vem primeiro. Isso tem a ver com os atos salvíficos de Deus para a formação do seu povo. Isso tem a ver com as insondáveis riquezas de Cristo que nós encontramos nos capítulos de 1 a 3. Isso tem a ver, inclusive, com a própria súplica pastoral de Paulo. Observe, ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes. Paulo está cheio de ternos afetos pela igreja de Éfeso. Veja, ele não abandona os afetos. Ele não abandona o sentimento que ele tem pelos irmãos, mas até mesmo o sentimento se subordina a tudo aquilo que ele ensinou nos capítulos de 1 a 3. Então, meus irmãos, a verdade é o fundamento da unidade da igreja. A unidade vem pela verdade. Pela verdade. O segundo ponto que eu quero destacar, também está no verso 1, é que é Deus quem chama a igreja a essa unidade, porque a passagem diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vocação que receberam, essa é a palavra. A palavra vocação aqui precisa ser compreendida, é o chamado. Isso não tem nada a ver com a sua área de interesse, isso não tem nada a ver com os seus estudos e o seu preparo para servir numa determinada área a qual você é vocacionado. Você entende? A palavra vocação aqui, ela tem um outro sentido, ela aponta para o chamado. Vocacionar é chamar, é um chamado. A participação no corpo de Cristo, a participação na igreja é um chamado divino. E o chamado divino passa por se viver de um modo digno da vocação. Da vocação. Isso parece até um tanto redundante na passagem, porque é maneira digna da vocação que receberam. Outras versões dizem da vocação com que foram chamados. Do chamado com que foi chamado. A vocação. Vocação da igreja. E aí você precisa lembrar das palavras de Paulo, não é? Aos que chamou, justificou, não é? Aos que justificou, glorificou. O chamado, portanto, tem a ver com a redenção, tem a ver, portanto, com a salvação, com o estado ao qual nós fomos trazidos. Por isso somos igreja, por isso estamos inseridos no corpo de Jesus Cristo. Por isso pertencemos, de fato, a Jesus Cristo. A igreja é chamada. E é chamada a quê? A viver de um modo digno. E aqui tem um detalhe muito interessante, meus irmãos, que é a palavra digno. A palavra digno, ela pode ser entendida e pode ser traduzida como pesos iguais. Uma coisa digna é uma coisa que tem peso igual. Mas o que isso significa? Não adianta você só guardar a doutrina, capítulos de 1 a 3. Você precisa viver a doutrina, capítulos de 4 a 6. Por que é importante dizer isso? Porque nós vivemos uma época, meus irmãos, inclusive que na teologia tem chamado de neo-escolasticismo. O que significa isso? O período do escolasticismo ficou lá para trás, não é? Lá para trás, período das trevas, que era quando a igreja se tornou acadêmica. A igreja se tornou acadêmica, para você entender a linguagem. A igreja se tornou um ponto para as discussões dos elementos teológicos. Boas obras foram produzidas ali. Tomás de Aquino, por exemplo, produziu muitas obras. Por que eu digo que nós vivemos o neo-escolasticismo? Porque hoje me parece que saber teologia talvez seja a coisa mais importante do contexto da igreja. Você já percebeu como é que você consegue fazer curso de teologia com 2 anos comprando um kit que vem para você? Rapaz, eu estudo teologia há 35 anos e eu não sei nada. O cara oferece um curso de 6 meses para você lá na internet, lá no Instagram e... mas pastor, será que isso aqui funciona? Não! É claro que não.
Não funciona. Tem um monte de gente oferecendo cursinho de teologia. Nós nos tornamos teólogos. Nenhum problema com a teologia. O problema está no escolasticismo. De achar que saber teologia, discutir a teologia, dominar a teologia, saber os vocábulos centrais da teologia, vai resolver o nosso problema. Não vai resolver. Nós precisamos de vida no Evangelho. Volto a dizer, teologia é importante? Sim. Eu transito no meio da teologia. Seria uma incoerência da minha parte dizer que não é. Mas teologia não resolve. Nós precisamos ter dignidade. Onde está a dignidade? Peso igual. Qual é o peso igual? Valorizar a doutrina, mas valorizar a vida, porque é viver de um modo digno do Evangelho. Viver de um modo digno do Evangelho de Nosso Senhor. Então Deus chamou a igreja à unidade. Terceiro aspecto que eu quero ressaltar, meus irmãos, é que as virtudes cristãs, ou algumas virtudes cristãs, são os meios para a unidade da igreja. Deus deu virtudes cristãs aos seus, para a preservação da unidade. Veja o que dizem os versos 2 e 3. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Virtudes. E eu quero ressaltar aqui algumas delas. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para o fato de que humildes e dóceis, na verdade, são tratados por Paulo como uma virtude só. Embora possa parecer duas virtudes, ok? Eu entendo perfeitamente, humildes e dóceis como duas virtudes. Mas na composição do texto, Paulo não tratou como coisas distintas, ele tratou como coisas que estão ligadas, elas estão juntas. A tradução poderia ser também humildade e mansidão. Aqui ele fala humildade e docilidade, ou humildes e dóceis. O que significa isso? Qual é o ponto? Paulo, meus irmãos, está chamando a atenção para o aspecto interior e para o aspecto exterior da vida cristã, desse modo digno de viver. Humildade e mansidão. É claro que pedagogicamente, didaticamente, eu vou tratar separado agora, mas no final eu quero fazer o fecho dos dois, para você entender. Primeiro, meus irmãos, a gente precisa entender o que é humildade. Humildade é a virtude que é concedida por Deus ao pecador. E deixa eu dizer uma coisa para você: humildade não se aprende na escola. Humildade não se aprende com educação. Humildade não se aprende com disciplina. Ok? Humildade é uma virtude que é concedida pela graça do Evangelho. E aí deixa eu dizer uma coisa para você: o pecador não redimido não é humilde, ele é modesto. A gente precisa fazer distinção desses dois vocábulos. Modéstia se aprende. Modéstia é ensinável. Modéstia é fruto de disciplina pessoal. Nós podemos ser modestos, mas quem disse que todo modesto é humilde? Porque a modéstia, ela é pública. Mas o que se passa no privado? O que se passa aqui? O que se passa aqui? A humildade está aqui, meus irmãos, e aqui. A humildade mexe com a mente, com o coração do homem. É isso que a humildade faz. E é a operação da graça. Por isso Jesus iniciou as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tudo começa com humildade. Aliás, a nossa salvação começa com humildade. Deus nos traz a um estado de reconhecimento da nossa pecaminosidade, ao ponto de nos humilharmos diante dele e suplicarmos o perdão. Isso é arrependimento. Humildade é virtude cristã. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para os gregos, contexto aqui de Éfeso, não muito distante da Grécia, humildade não era virtude. Humildade era vício, era coisa ruim. Porque humildade para os gregos era sinal de fraqueza, de desonra. Mas veja o que o Evangelho faz. O Evangelho redime até conceitos.
O Evangelho redime conceitos, porque o que Paulo está dizendo para nós sermos era aquilo que os gregos diziam que ninguém deveria ser: humildes. A humildade, portanto, meus irmãos, tem a ver com a nossa natureza interior, interna, o nosso coração, a nossa mente, e isso só pelo Evangelho, porque a humildade não é apenas em relação ao próximo, é em relação a Deus também. Eu pergunto a você: o pecador não redimido tem humildade em relação a Deus? Então ele não pode ser humilde. Ele pode ser modesto, mas humilde ele não pode ser. A humildade é o reconhecimento da nossa incapacidade. A humildade é o reconhecimento de que aquele que está fora de nós mesmos é maior do que nós, que supre as nossas necessidades e de quem nós dependemos. Mas o texto também fala de docilidade ou mansidão. A docilidade ou a mansidão é a exposição pública das realidades da humildade. Porque na medida que a natureza humana ela é mudada pela graça que há em Cristo Jesus, inevitavelmente isso vai desencadear ou vai desembocar nas minhas relações com o outro e, obviamente, na minha relação com Deus. Claro que Paulo aqui está chamando a atenção para as relações interpessoais, porque ele está falando da unidade interna da igreja. A docilidade, a mansidão, tem a ver com o trato. Tem a ver com o trato. Mansidão, docilidade. A docilidade, a mansidão é algo que pode ser descrito como algo que não faz reivindicações. O manso não reivindica. O manso não briga pelos seus direitos. O manso não é aquele que diz assim: eu não levo desaforo para casa. Esse não é manso. O manso é dócil. O manso é compassivo. E esse é o ambiente que Deus dá aos seus para manter a unidade da igreja. Mas o texto também fala de longanimidade ou paciência. Paciência, longanimidade, longo ânimo. A longanimidade, meus irmãos, é desdobrada no texto aqui, primeiro, com a prontidão para com o outro, porque o texto diz, olha, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Nesse caso aqui, o suportar não é dar suporte. Nesse caso aqui, o suportar é tolerar o outro, aceitar o outro, ser compassivo para com o outro. E isso é uma coisa muito interessante, porque a igreja, meus irmãos, ela tinha tudo para não existir. Tudo. Porque nós somos as pessoas mais esquisitas que existem. Eu sou esquisito, mas olha, você também é. E às vezes a minha esquisitice não vai com a sua esquisitice. Você pensa de uma maneira, eu penso de outra, eu tenho uma perspectiva, você tem outra, eu tenho uma maneira de analisar as coisas, você tem outra, e assim a gente vai vivendo. Mas por que a igreja permanece? A igreja permanece porque há uma graça de Deus em andamento, fazendo com que a gente tenha prontidão para com o outro, tenha tolerância para com o outro, no contexto da igreja de Jesus. Nós, na mansidão, não estamos preocupados com reputação, até porque nós já crucificamos o nosso eu em Cristo. Se nós crucificamos o nosso eu em Cristo, é só uma figura de linguagem, né? Nós não fazemos nada. Mas se nós crucificamos o nosso ser em Cristo, brigar para reputação, morto não briga por reputação. Aliás, a condição do morto é das mais vergonhosas possíveis, depois de morto, por causa do seu estado de putrefação. Isso é vergonhoso, mas ele não reivindica. A longanimidade tem a ver com prontidão para com o próximo, e tem a ver com o empenho em favor da verdade, porque o texto diz, olha, façam todo o esforço para conservar a unidade. Que coisa interessante, é conservar a unidade, não é para criar a unidade, não é para criar comunhão. A gente não cria comunhão. Você já deve ter ouvido, né? O contexto evangélico, no contexto eclesiástico. Irmãos, olha, a nossa igreja está vivendo um momento difícil, a gente está com uns problemas aqui, problema ali, tem uma panela aqui, uma panela ali. Vamos fazer um jantar para aumentar a comunhão da igreja. Duvido. Me mostra um jantar que aumentou a comunhão. Um só. Porque se jantar resolvesse comunhão, bastaria um só. E quantos jantares já foram feitos para tentar resolver o problema da comunhão?
Comunhão não se forma, não se gera, não somos nós. Nós estamos em comunhão ou não estamos. Nós pertencemos a Cristo ou não pertencemos, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. E aqui Paulo não está falando para criar unidade, ele diz assim, para conservar a unidade, porque a unidade é real. Aqueles que estão em Cristo estão unidos em Cristo. Por isso que eu estou aqui, e eu tenho irmãos lá na Rússia, e tenho irmãos lá na Ucrânia, e eu estou unido a eles, e eu estou em comunhão com eles, apesar de nunca tê-los visto, e provavelmente nunca vou vê-los aqui nessa terra, mas eu sei que tenho comunhão com eles e tenho unidade com eles. Por quê? Porque é a graça de Deus em andamento. Nós não conseguimos forjar comunhão, a comunhão é obra do Espírito nos salvos. Nós somos trazidos à comunhão, da mesma maneira que nós somos trazidos à unidade. A igreja não subsistiria se não fosse isso, meus irmãos. Quem dá liga para a igreja é Jesus. Olhe bem, eu conheceria vocês, e vocês me conheceriam, e vocês se conheceriam mutuamente se não fosse o Evangelho? Claro que não. Foi por causa de Jesus. Foi por causa do Evangelho. Então, virtudes cristãs são meios para a unidade da igreja de Jesus. Jesus dá virtudes, e essas virtudes precisam ser exercitadas por aqueles que estão em Cristo, como um processo natural. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e preservando a unidade pelo vínculo da paz. Pelo vínculo da paz, que é o árbitro em nossos corações. Manter a paz é o árbitro em nossos corações, Paulo escreveu. E por último, meus irmãos, além de sabermos que a verdade é o fundamento da unidade, além de sabermos que foi Deus quem chamou a igreja à unidade, e além de sabermos também que virtudes cristãs são meios pelos quais a unidade da igreja de Jesus é mantida, eu quero que você olhe para o modelo dessa unidade, para o padrão dessa unidade, para o parâmetro dessa unidade. Sabe qual é o modelo da unidade? De acordo com os versos 4 a 6, a Trindade. A palavra do Senhor diz assim, observe, verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Aqui ele fala do Espírito que nos une em um só corpo e que move em nós a esperança, a nossa esperança, a esperança para a qual nós somos chamados e aguardamos. O Espírito nos vincula, é a unidade do Espírito no vínculo da paz, é obra do Espírito, é o Espírito. Mas não só o Espírito, verso 5 diz, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Senhor. A expressão Senhor é utilizada para fazer referência à pessoa de Jesus, e nesse caso muito claramente para fazer distinção entre pessoas da Trindade. Então ele falou no verso 4 sobre o Espírito, e agora no verso 5 ele fala sobre o Senhor. Há um só Senhor, uma fé, um só batismo. Uma fé em um batismo, mostrando que o batismo está ligado à fé. O batismo deve ser o fruto da fé do indivíduo que vai ser batizado. Há uma fé, um batismo. O batismo como sinal visível da fé em Jesus e da presença no corpo de Cristo. Porque Paulo diz, todos nós fomos batizados em um só Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Participamos do corpo de Cristo. Mas ele não para aí, porque no verso 6 ele diz, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então veja que o Espírito, Jesus e o Pai mostram o grande exemplo de diversidade nas pessoas, mas unidade na natureza. Da mesma forma que a igreja, diversidade de pessoas, unidade no corpo de Cristo. Olhamos para a Trindade como modelo a ser seguido. E é bastante interessante que Paulo comece a parte prática falando sobre Trindade. Por quê? Porque se você tem alguma vivência com o livro de Efésios, você vai lembrar que logo no início do capítulo 1 ele também fala de Trindade. Só que no contexto da salvação. O Pai escolheu, o Filho redimiu e o Espírito selou. Lembra dessa passagem? Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Lá ele fala de Trindade.
para falar dos aspectos doutrinários. Agora ele fala de Trindade para falar dos aspectos práticos. Para onde nós temos que olhar? Qual é o modelo que nós precisamos seguir, irmãos? O modelo do Pai, do Filho e do Espírito e da unidade que existe neles. A unidade que existe nas três pessoas da Trindade. Isso mostra, meus irmãos, que unidade não apaga a diversidade. É possível a unidade na diversidade. E aí, voltando aos questionamentos iniciais, já caminhando aqui para o final, de como é que é possível nós falarmos de unidade quando a gente tem um movimento cristão tão fragmentado? Eu gosto de usar uma metáfora que pode ser aplicada a você também. Sou casado, portanto tenho uma esposa e tenho filhos. Tenho uma família. E temos uma maneira própria de gerirmos e gerenciarmos a nossa família. Mas eu tenho irmãos que também são casados, que têm os seus filhos. E que têm maneiras próprias de gerir e de gerenciar suas respectivas famílias. Qual é o ponto? Eu não posso impor sobre os meus irmãos a minha maneira de administrar a minha família. Isso não é correto. Mas eu também não posso aceitar que eles imponham sobre a minha família a maneira como eles administram a família deles. Isso também não é correto. Correto? Cada família tem a sua maneira de gerenciar. Acho que isso é um bom exemplo para a igreja. Eu continuo sendo irmão dos meus irmãos de sangue, apesar de termos maneiras diferentes de gerenciar a família. Nós temos muitos irmãos e muitas igrejas espalhadas sobre toda a face da terra. Nós somos irmãos, mas nós temos a nossa maneira de gerenciar a nossa família. Você entende? Continuamos sendo irmãos, mas nós temos uma maneira própria de gerenciar a nossa família. Por isso que é importante pensarmos a igreja na sua totalidade, mas na sua localidade. Olhar para nós, para a nossa identidade. Continuamos sendo irmãos, sabendo que o vínculo está na verdade. Somos irmãos pela verdade. Pela verdade. Mas temos a nossa maneira própria de gerenciar a nossa família local. E aqui está uma grande família, que é a Redentor. E que precisamos entender a maneira de gerenciar a nossa família. Termino, meus irmãos, fazendo 3 aplicações. A igreja ela é uma instituição completamente distinta, das outras instituições, ela não se compara a nenhuma outra. E a primeira aplicação que eu faço é que a unidade da igreja está fundamentada na verdade, portanto a gente precisa conhecer a verdade, estudar a verdade, entender a verdade e viver a verdade. Nós somos muitos, mas cada um em particular tem deveres de viver de um modo digno do Evangelho. Cada um de nós aqui precisa viver de acordo com o Evangelho para o qual foi chamado. Andar em novidade de vida. Honrar a Deus em todos os seus caminhos. Porque a unidade da igreja está fundamentada na verdade. Segundo, a unidade da igreja é inviolável. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que como não se pode violar a Trindade, também não se pode violar a igreja. Deus tem um povo. Esse povo está espalhado sobre toda a terra. Ele é composto de todos os salvos no presente. Salvos que no presente, no futuro serão reunidos aos que foram salvos no passado. Hoje nós estamos aqui, mas no futuro nós seremos reunidos junto com aqueles que já partiram. E Deus manterá o seu povo, a sua igreja. Deus tem o seu povo, Deus tem a sua igreja, Deus tem a sua instituição, Deus tem o seu corpo, e ele está espalhado, e esse corpo é inviolável.
O problema é que nós, às vezes, tentamos impor a nossa maneira de ver as coisas para identificar quem ou não faz parte do corpo. Mas essa não é competência nossa, essa é competência do Senhor. Porque no contexto da igreja local, Deus sabe quem são os salvos. E o meu desejo sincero, e eu tenho pregado para isso aqui, meus irmãos, é para que todos vocês e eu também sejamos salvos. Mas eu não posso arbitrar sobre a sua salvação, como você não pode arbitrar sobre a minha salvação. O que nós precisamos fazer é buscar todos os caminhos para que no final de tudo reste apenas Cristo. E isso seja suficiente para nós sermos recebidos por Deus. Essa unidade é inviolável. E se você está nela, ninguém poderá tirá-la dela, tirar de você e você dela. Quem garante isso é Jesus. Mas você e eu precisamos nos certificar se estamos nela. E por fim, unidade não significa uniformidade. Nós não somos pessoas que pensamos iguais. E nós temos que fazer aqui o corredor e todo mundo pensa igual e marcha igual e faz a mesma coisa. Não. Nós somos diversificados. Nós temos perspectivas diferentes. Muitas vezes isso passa pelo grau de maturidade que nós temos no Evangelho. Não é uniformidade, é unidade. É unidade nessa diversidade que nós vivemos, que nós experimentamos. Meus irmãos, eu desejo sinceramente que nós saiamos daqui nesta manhã e voltemos para as nossas casas ou eventualmente para os lugares em que nós iremos e consideremos as aplicabilidades disso para a nossa vida e a maneira como nós podemos ser participantes e abençoadores para que a unidade da igreja seja preservada, seja mantida. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde de tomar caminhos que sejam contrários à vontade do Senhor. Que Deus nos guarde firmes no Evangelho, vivendo de um modo digno, considerando o outro e aguardando o glorioso dia quando o nosso Senhor há de vir para buscar o seu povo, para levar o seu povo. Enquanto isso nos chega, enquanto esse dia não chega, que a nossa oração seja que no que respeita à unidade, o Senhor faça aqui na terra o que já é feito nos céus. E isso para a glória e honra de nosso Senhor Jesus. Amém.